Oiê, aqui é a Liz Sims e o vídeo de hoje é uma casa micro. Eu sei, não teve vídeo ontem. Estou me justificando para as 3 pessoas que me assistem. Uma delas sou eu. Mas eu não teve vídeo ontem porque eu não consegui editar. O tamanho desse vídeo aqui, ele tava por volta de 17 gigas de memória. E o meu celular, apesar de ter muita memória, não cabe isso tudo, porque quando eu vou editar, eu tenho que ter 17 gigas a mais. Ou seja, quando eu vou passar esses takes pro meu celular, eu tenho que ter liberado uns 35, 40 gigas no meu celular para entrar os vídeos, e quando eu for salvar, eu tenho que ter a mesma quantidade dos vídeos. Então, foi muito trabalhoso para editar, mas hoje ele tá saindo aqui para vocês, uma casa microscópica lindíssima com estilo italiano. E para me ajudar eu tive que pesquisar um pouquinho no Google, no caso eu fui no Pinterest para pesquisar, porque eu não sei como fazer uma casa em estilo italiano. E eu também não tinha ideia de paleta de cores. Então eu pesquisei a paleta de cores e pesquisei um pouquinho do estilo de casas italiano para conseguir fazer para vocês. Essa casa, obviamente, vai ser casa para um sim só. Poderia até ser dois, se eu tivesse colocado beliche, mas a ideia era para um sim mesmo. E o estilo das casas italianas que eu pesquisei são casas com tons de marrom claro, begezinho, amarelinho. Eu sei que eu faço muita casa nesse estilo, porque é o meu estilo de casa favorito. Então eu quis pegar tons mais escuros. Então eu vou pegar marrom escuro, preto. Não, só existe preto escuro, né? Não tem preto claro. Então, preto, marrom escuro, azul escuro, um begezinho assim, só para dar um detalhe mais especial. Por exemplo, a parte externa da casa, ela é bege, porque eu achei que combinou melhor. Quando eu colocava os tons mais escuros, eu sentia que não tava muita vibe de casa italiana, então por isso que a parte de fora, ela tem alguns detalhes mais escuros, mas o papel de parede é bege, a escada também, porque foi o melhor que eu consegui fazer para deixar a casa com esse aspecto mais italiano mesmo. A casa microscópica, ela tem somente 34 quadradinhos, se eu não me engano, ou são 32 ou são 34. Se passa disso, já vai, né, subindo. Acho que é casa minúscula e casa compacta, eu não me lembro muito bem. Enfim, nessa casa nós temos sala de estar, cozinha com sala de jantar, mas a sala de jantar é ridícula de pequena. Temos um quarto e temos um banheiro, tudo bem pequenininho. Então eu comecei aí fazendo a estrutura da casa, depois eu subi aí um pouquinho e coloquei a escada e fui fazer teste de cores. Eu testei algumas cores mais escuras porque era a paleta de cores da casa, mas eu não estava conseguindo combinar. Então eu acabei deixando nesse tomzinho aí mais claro e foi um pouquinho de perrengue para conseguir encontrar as coisas para combinar. A porta eu consegui achar de cara essa porta aí que eu achei muito linda e que combinou muito com o estilo italiano, então por isso que eu deixei ela. Mas as janelas eu penei assim um pouquinho, sabe? Porque eu testava de alguns pacotes, achava legal, só que aí não tinha outro que combinasse, então foi um pouquinho trabalhoso. E eu não queria que ficasse muito moderno, né? Então eu não queria que ficasse com uma janela retona. Eu queria que ficasse com esses detalhezinhos aí, porque eu acho que combina mais com esse estilo assim um pouquinho mais italiano, pelo menos pelo que eu percebi. No final das contas, eu fiquei com essa janela aí, só que ela não coube no banheiro, porque eu fiz esse banheiro aí porque eu queria testar, gente, um truque que eu vi em um vídeo, só que eu acho que a pessoa usou o Move Objects e aí eu não tenho, então eu não tenho como colocar um chuveiro na frente de uma porta. Então, simplesmente não deu certo o que eu estava pensando. Enfim, fixei, né? Finalmente escolhi a janela e aí eu vi que na inspiração que eu peguei tem essas plantinhas, essas florzinhas aí embaixo da janela que eu achei que é a cara do estilo italiano. Então eu coloquei também essas florzinhas, mas eu coloquei só do lado e na parte da frente. E aí, como eu achei que tava faltando alguma coisa nesse papel de parede de tijolinhos, eu peguei esses raminhos que são dos vampiros e coloquei aí. E aí sim, eu achei que tinha a cara de casa italiana, pelo menos das casas que eu vi no Pinterest. Tava muito, muito, muito igual, muito parecido. Então, gostei bastante do resultado final que deu esses raminhos aí dos vampiros. Peguei algumas iluminações aí externas e coloquei. E coloquei algumas plantinhas e iluminações de chão aí também para fazer esse arremate final. E assim que tava ficando a parte da frente. Claro que eu ainda vou mexer um pouquinho mais na parte da frente, na parte de fora da casa, no caso, porque eu preciso colocar plantinhas, flores, árvores e tudo mais. Só que aí eu cansei um pouco dessa parte da frente e queria começar logo a parte de dentro. E eu fui pesquisar um pouquinho de como que é esse estilo de casa italiana por dentro. Assim, eu achei muito parecido com o estilo de casa que eu gosto de fazer.
Mas eu saí um pouco da minha zona de conforto porque eu usei esses tons mais escuros. Então, na sala de estar, eu coloquei esse sofazinho que é de 2 lugares. E eu queria colocar de 2 lugares porque eu queria colocar um estantezinho, uma decoraçãozinha aí perto da porta. Então, eu coloquei o de 2 lugares, nesse tom de azul. E coloquei esse estante aí, nesse tom meio de marrom, meio quase preto. Uma plantinha e essa coisinha aí de cartas que eu acho que dá um charme na sala. Então, eu sempre coloco. Para completar a sala, eu coloquei essa mesinha aí e a televisão em cima. Só que eu tava achando que ia ficar tudo muito aberto. Talvez, se ficasse tudo muito aberto, teria ficado mais bonito. Mas eu não queria que ficasse tudo aberto, porque eu acho muito esquisito quando aparece essa parte de trás da televisão. Pra mim parece que não tem nexo, sabe? Pra mim parece que falta alguma coisa. Então eu coloquei essas divisórias aí pra eu sentir que tava ficando realmente assim legal. Porque, como eu falei, essa parte de trás da televisão eu acho feíssima quando ela fica à mostra. Por isso que todas as minhas TVs, ou elas ficam na parede ou elas têm alguma coisa atrás. Porque eu acho muito estranho, sei. Então, coloquei essa divisória e fui testar papéis de parede. Escolhi o mesmo papel de parede com cores diferentes, o mais escuro ficou para a cozinha, e testei também os pisos. A casa, no geral, tem um piso de madeira, mas a cozinha e o banheiro tem esses pisos aí de tijolinhos mais diferentinhos, que eu acho que fica melhor do que piso de madeira, até porque o fogão, ele queima com muita facilidade o piso, então bota fogo na sua casa toda, então por isso que não é legal colocar piso de madeira na cozinha. Coloquei decorações ali de parede e iluminação e vim para a cozinha. A cozinha, ela era um ovo de tão pequena, então eu tive que me virar nos 30, mas o que tem que ter basicamente: fogão, geladeira, pia e bancada. Esse era o mais importante para conseguir cozinhar. E aí, como não tinha espaço para colocar mesa, o que é que eu fui fazer? Coloquei uma bancada com banquinho, porque aí o sim consegue comer. Procurei ali inspiração de banquinho para ficar mais parecido com o estilo de casa italiano e cheguei nesse banquinho aí que eu coloquei para vocês. Então, assim, ficou bem pequena a cozinha, mas tá super funcional. Inclusive, eu testei todas as casas que eu faço, eu sempre testo elas depois fora das câmeras, porque eu vou alimentar minha sim, vou colocar ela pra ir no banheiro, porque ela sempre tá passando necessidade, ela sempre, gente, impressionante. Então, toda vez que acaba fora das gravações, depois que eu termino a casa, eu coloco ela pra fazer comida, coloco ela pra dormir, pra tomar banho, pra fazer xixi, pra fazer tudo. E aí eu acabo testando a casa mesmo fora das câmeras, tá? Então, fiquem tranquilos porque realmente dá pra comer. Acho que eu fiz 2 refeições nessa cozinha, inclusive. Coloquei uma decoração de parede ali perto do banquinho, né? Onde assim vai comer. Coloquei uma do outro lado, do lado da geladeira, que é muito bonitinho, inclusive coloquei esse quadrinho aí, que eu achei que ficou meiguinho, e coloquei a pia. Também quis colocar um tapete, e eu coloquei o tapete só ali pro banquinho. Coloquei também os tapetes da sala, que foram 2, e aí a gente vai pro banheiro, que foi a minha decepção, porque eu queria colocar esse box não, esse chuveiro aí, e eu não conseguia, porque por causa da porta, né? Por causa da porta. Eu fiquei um pouco triste, eu confesso pra vocês, porque eu realmente queria fazer o que eu vi no vídeo, que é um banheiro com 3 ladrilhos. Aí, num ladrilho fica a pia, no outro fica o vaso e no meio fica o chuveiro. E a porta na frente do chuveiro. Só que provavelmente a pessoa tem Move Objects, então a pessoa conseguiu fazer isso. Porém, eu não tenho. Então, não deu para colocar porque deu que estava atrapalhando o outro objeto, que no caso era a porta. Então, fica aí na vontade, né? Quem sabe um dia quando eu tenho Move Objects eu consiga fazer isso, mas por enquanto, minha gente, é só na vontade mesmo, porque para realizar de fato eu não consegui. Então, terminei. Foi uma dificuldade para achar os ladrilhos e os azulejinhos ali do banheiro, que no final das contas eu não gostei, mas vamos fingir que ficou bom, tá? Porque eu me estressei com esse banheiro depois que eu vi que não dava certo o que eu queria fazer. Enfim, fui agora pro último cômodo, que era o quarto, e eu enfiei a cama nesse buraco aí, que depois, quando eu vou testar, como eu falei pra vocês, eu testo sempre, depois que termina a gravação, testei, e eu tive que afastar, eu não sei se foi depois da gravação, acho que foi ainda na gravação. E não dava pra o cinto subir na cama, né, deitar na cama com ela tão encostada assim na parede. Então, eu afastei ela um pouquinho pra fora, e aí deu pra ele entrar tranquilamente. Em cima da cama, eu coloquei essas prateleiras aí. Eu não achei quarto no Pinterest em casa italiana, então eu fiz fonte vozes da minha cabeça do jeito que eu achava legal, do jeito que eu achava que combinava. Então, coloquei as prateleiras em cima, decoraçãozinha, coloquei uma mesa com computador e cadeirinha, porque eu achei que, sabe, seria legal. E aí eu coloquei quadrinhos, aquele negocinho de leitura ali, coloquei a cômoda com espelho e algumas coisinhas em cima para fazer o restinho da decoração.
Coloquei o restinho dos pitoquinhos de acender luz, eu esqueci o nome agora. Coloquei um tapete e coloquei um relógio aí. Procurei um relógio que fosse bem legal e no final das contas eu coloquei esse. Agora vamos para a parte externa da casa. Eu vi algumas inspirações e tinha alguma ideia do que eu ia fazer na cabeça. Então, vamos começar com a parte externa. Eu comecei colocando um banquinho ali que eu achei que ia ficar super charmosinho. Coloquei uma árvore e algumas plantinhas. Eu coloquei essas plantinhas sem flores, mas também coloquei plantinhas com flores, porque eu achei que ia dar um toque todo especial. Coloquei pedrinhas ali e mais árvores e coloquei o banquinho que estava na frente e na parte de trás da casa também. Eu tinha esquecido da lixeira, porque eu sempre esqueço, então eu coloquei e peguei mais esses matinhos aí, né, e coloquei em volta da casa pra fazer um arremate final. Eu não tenho problema com fundação, sabe? Eu não me incomodo com a fundação, mesmo que ela seja, tipo, metade da casa, metade de uma parede. Tirando isso, eu não tenho problema, mas eu acho que deu uma harmonia mais legal pra casa, então por isso que eu coloquei essas plantinhas. E aí eu tive a ideia de colocar itens de jardinagem, então eu coloquei essas coisinhas aí de jardinagem, que eu achei que ficou muito, muito, muito legal. E sei lá, me passou a vibe italiana, sabe? Não sei por quê. Coloquei mais algumas plantinhas ali pra fazer decoração e fui fazer essa parte de entrada aí da porta, que fiz com tinta de terreno mesmo de pedrinhas. E eu achei que ficou incrível e fiz também ela indo ali pro banquinho da parte da frente, porque eu achei que ficou show de bola. Com a tinta de terreno mais escuro, também fiz aí o sombreado pra dar um efeito mais realista nas coisas e não aquela coisa toda, sabe, esquisitona assim. E eu gostei muito dessa casa, porque eu acho que ela ficou com uma vibe muito diferente do que eu costumo fazer, pelo menos eu acho. É claro que, no geral, as decorações das minhas casas vão ter mais ou menos a mesma estrutura, porque é o meu gosto particular, apesar de fazer de estilos diferentes. Mas, diante do meu gosto, do que eu tenho feito, eu gostei bastante dessa casa. E agora vamos para o tour. Assim que ficou a parte da frente, eu achei que ficou muito bonitinho, muito charmosinho. Quem olha assim, pensa que essa casa é enorme, mas na verdade ela só tem 34 ou 32 quadradinhos, ela é minúscula. Vamos entrar aí na sala de estar, ó, bem pequenininha, mas tem tudo que você precisa, um espaço para sentar, espaço para leitura e uma TV. Então, meio que você tem tudo realmente que você precisa, não tem necessidade de muito mais coisas. Aí a cozinha também, um ovo de tão pequena, mas tem tudo que você precisa. Mostrei aí que dá pra sentar tranquilamente, pra vocês verem que ficou super tranquilo. E agora vamos para o quarto. O quarto também ficou pequenininho, parecia que não dava pra entrar, gente, mas deu pra entrar, tá? Não se preocupa, não sei o que foi que houve, mas eu consegui entrar aí tranquilamente. E aí eu fui sentar, né, na cama pra testar e percebi que não dava. Então, eu fui pro modo simulação, não, pro modo simulação, pro modo construção, e aí eu afastei um pouquinho a mesa ali com o computador, afastei a cama, voltei pro modo simulação, e aí já deu tudo certo, consegui sentar, deitar, relaxar, fazer o que eu quiser nessa cama, porque já estava um pouquinho afastado ali da parede, então já não tinha mais problema. A prateleira ali em cima não atrapalha em nada, coloquei para sentar aí na mesinha do computador para vocês verem que tava super tranquilo, super dava para entrar. Fui aí pro banheiro para vocês verem. Gente, o banheiro ficou muito feio, eu peço perdão, tá? Eu vou tentar melhorar, mas me destruiu completamente a ideia de que eu não conseguia colocar o chuveiro ali na parte, né, onde eu queria colocar. Então, depois disso, eu olhei pra esse banheiro e disse, não quero mais saber dele. E aí eu realmente fiz um banheiro bem feio. Mas é isso, essa foi a casa de hoje, uma casa bem pequenininha, mas que eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho assim pra raciocinar como que eu ia encaixar tudo isso, mas no final das contas eu gostei. Achei que eu me superei na decoração externa da casa, porque eu acho que ficou realmente com uma vibe bem italiana, claro. Pesquisando no Pinterest fica mais fácil, mas no geral não sou muito boa com decoração externa. E dessa vez eu achei que ficou super legal e ornou super bem. Comenta aqui o que é que você achou e comenta sugestões de próximos conteúdos que eu posso trazer aqui, de próximas casas, desafios e construções que eu possa fazer. Um beijo e a gente se encontra amanhã às 18 horas.